Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo a coluna Tarde de Memória para canais do Grupo à Tarde. A gente está aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa seção, a gente apresenta técnicas, equipamentos e outros recursos utilizados para fazer conteúdo jornalístico. Hoje eu vou apresentar para vocês o gravador analógico. Olha, esse equipamento durante muito tempo foi um recurso para que nós, repórteres, pudéssemos fazer a base de qualquer texto jornalístico, que é a entrevista. Então, esse aqui, por exemplo, ele funciona com pilha e, claro, uma coisa, né, fundamental que a gente nem sabe, né, eu nem sei como é que isso está por aí, se é fácil de encontrar, que é, no caso, o cassete. Então, a gente tinha muito cuidado, isso era uma coisa que os meus professores, por exemplo, de texto, minhas professoras, meus professores sempre recomendavam. Não é como hoje que a gente tem um celular em que o áudio é perfeito, né? Então, a gente tinha às vezes muita dificuldade. Gravava e aí depois, para entender, principalmente números, nomes, a gente usava sempre o recurso de, à medida que ia fazendo a entrevista, ouvindo a fonte, esses dados a gente ia anotando aqui, né? Porque na hora de fazer a decupação, gente, isso era um trabalho. E tanto, imagine fazer uma entrevista de 1 hora e aí depois a gente ter que decupar bem cuidadosamente, né? Então, a primeira coisa que um repórter que ia utilizar isso aqui fazia era testar. Vou aqui fazer o teste. 1, 2, 3, gravando, gravando, gravando. 1, 2, 3, gravando, gravando, gravando. E aí, então, a gente ficava aqui ouvindo se estava tudo ok. 1, 2, 3, gravando, gravando, gravando. E aí, na hora de decupar, a gente recorria, né, ao fone de ouvido. Quando a gente chegava na redação, colocar aqui o fone, porque a gente ficava com as mãos livres. A gente ligava, tinha o recurso de ir marcando quais eram os minutos, né, em que estava acontecendo a entrevista, então os trechos importantes que a gente queria destacar, então a gente marcava aqui, ó, dava uma pausa. A gente dava uma pausa, né, e anotava o trecho que a gente queria destacar. E se fosse o caso da entrevista ping-pong, que é de perguntas e respostas, aí a gente podia utilizar os outros recursos, no caso a máquina de escrever ou depois, mais tarde, o computador. Então, para ser mais rápido, depois a gente tinha que fazer toda a edição, né? Porque vocês sabem, há uma diferença muito grande como a gente fala e depois como a gente tem que arrumar o texto para que todo mundo compreenda exatamente aquela mensagem. Durante muito tempo, gente, esse foi um recurso inseparável para repórteres e repórteres. É assim, gente, aqui no Projeto REC tem informação qualificada, então fiquem ligados aqui nos canais do Grupo à Tarde.